Abra sua Bíblia aí no Salmo 103, verso de 1 ao 5. Se tiver um diácono bom aí, traga um pouquinho d'água para mim. Foi pegar? Amém. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Glória a Deus. Amados, esse é um dos salmos mais lidos. E dentro desses 6 primeiros versículos, eu não quis ler o 6º, porque a palavra está no verso 5. A palavra que eu irei ministrar. E, dando início, aqui pegando já desde o primeiro versículo, o salmista Davi, ele faz uma repreensão à sua própria alma. Ele mesmo está cobrando para que a sua alma não esqueça de ser grata a Deus. E ele está dizendo para si mesmo: bendiga o Senhor a minha alma. E nós entendemos, dentro da nossa doutrina, em que a nossa alma, a residência dos nossos sentimentos, e como nós nos comunicamos com Deus, com as nossas emoções, com o nosso entendimento, e é a alma que expressa a realidade de todo o ser, e que esta alma está sendo cobrada para que não esqueça das bênçãos, dos benefícios que o Senhor tem feito. Talvez nós atribuímos apenas à nossa memória essa questão do esquecimento, da falta de gratidão. Mas quando as coisas tocam a nossa alma, quando os nossos sentimentos são envolvidos em alguma coisa, a memória, tudo fica mais fácil a memória. Nós esquecemos facilmente de algumas coisas porque elas não tocaram as nossas emoções. E tudo aquilo que fica apenas no intelecto, na lembrança, do conhecimento, do saber, mas que não chega até o coração, que não chega até a alma, tem mais facilidade de cair no esquecimento. Mas tudo aquilo que toca as nossas emoções, que preenche o nosso interior, a nossa alma, que envolve os nossos sentimentos, nós temos a facilidade de ter sempre isso na memória. E talvez a razão do esquecimento, do nosso esquecimento, seja porque nós estamos lidando de maneira muito superficial com as coisas de Deus. Provavelmente aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, no próprio templo, na nossa vida diária, as bênçãos recebidas, os favores de Deus, até mesmo a nossa própria salvação, que não está envolvida de verdade em nossas emoções, em nossos sentimentos, na nossa alma. Talvez por tratarmos as coisas de Deus de maneira ainda muito racional, de maneira muito prática ou pragmática,
Talvez por isso nós não tenhamos a sensibilidade e a disponibilidade interior de agradecer a Deus de maneira mais profunda. Por isso o salmista está dizendo para si mesmo que não caia nesse mesmo erro, ou no erro de quase todos os homens, de esquecer os benefícios de Deus. Talvez, quando encaramos a obrigatoriedade de Deus de nos dar coisas, nós não somos gratos o suficiente. Se olharmos para Deus de forma apenas de necessidades, por nossas necessidades, com um olhar de necessitado, de que sempre está precisando de algo mais, nós vamos ver um Deus que tem a obrigação de nos dar, e que somos merecedores. Mas a palavra do Senhor não nos ensina desta forma. Bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça de suas bênçãos, ou de nenhum dos seus benefícios. E por que não devemos esquecer disto? Por que não devemos esquecer de ser gratos ao Senhor, de bendizer ao Senhor por todas essas bênçãos? No verso 3 ele diz: porque o perdão vem de Deus. O perdão que nós temos de todos os nossos pecados, pois não há perdão se não houver pecado. E se há pecado, há necessidade do perdão. E este perdão nós não conseguimos das pessoas, e não conseguimos com o passar dos tempos, e nem por nossos próprios méritos. O perdão é um ato do próprio Deus, é uma ação espontânea de Deus, movido por sua graça e suas misericórdias. Esquecer do perdão de Deus é ser quase um ignorante quanto ao relacionamento com Deus, a comunhão com Deus. Pois aqueles que esquecem do estado de onde vieram, da situação que viviam, e que foi o perdão de Deus que lhe deu a condição de estar aonde está hoje, é no mínimo uma ingratidão profunda. Mas também não podemos esquecer que além do perdão, vem também a cura das nossas enfermidades. É dele que vem a cura das nossas doenças, qualquer tipo de doença. Não podemos pensar apenas na doença que causa dor física, mas em todas as doenças. E o texto está dizendo: é ele quem cura, e cura todas as tuas doenças. O profeta Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus levou até o Calvário, ele assumiu todas as doenças, todas as dores, todas as enfermidades, ele levou até o Calvário. E isso significa que toda a saúde que nós precisamos vem do Senhor nosso Deus. No verso 4 ele diz que ele resgata a nossa vida da sepultura. É o Senhor quem dá livramento. Aleluia. Ele quem resgata a vida do homem da sepultura. Primeiro da sepultura eterna, que nós estávamos destinados à morte, e ele nos deu a vida. Mas também ele trabalha na forma preventiva, de não nos deixar caminhar para a morte, de não permitir que o inimigo ceife a nossa vida, de não permitir que nós mesmos caiamos
em situação de morte, e Ele é quem redime, é quem nos livra da sepultura. Eu tenho certeza que você tem na sua memória situações de livramento, em que você viu a sepultura à sua frente. Eu tenho certeza que você sabe que Deus já entrou na sua frente para te livrar da sepultura, porque Ele acampa o seu anjo ao redor dos que o temem e os livra do mal, diz a sua palavra. O Senhor é Ele quem resgata a sua vida da sepultura. Também coroa de bondade e compaixão. Coroa, Ele nos dá como coroa a sua bondade e a sua compaixão. Nós estamos, irmãos, cercados de bênçãos do Senhor, e não podemos de forma alguma esquecer disto. Mas meditando neste texto, desde o primeiro versículo até o 6, os meus olhos pararam no verso 5 ontem, ao ler esta palavra. E no verso 5 ele diz que Ele enche de bens a sua existência. Em outra versão, que eu até acho mais adequado, ele diz que é Ele que enche de bens a sua velhice. É Ele que enche de bem a sua vida, a existência ou velhice. E por que eu preferi a velhice? Eu estou aqui com a versão NVI, mas na King James, eu acho que na King James ele usa a velhice. Porque no restante do verso, ele vai falar sobre juventude. Ele que enche de bens a sua velhice. E a velhice nos remota, nos leva à falta de força, em que nós vamos envelhecendo e as nossas forças vão diminuindo. E lembrei do que está escrito em Isaías no capítulo 40 e o versículo 29. Pegue a sua Bíblia e abra. Isaías 40 e 29, ele fala quase as mesmas palavras. E parece que como que Davi estivesse lendo estes versos, ou esta mensagem de Isaías. E ele diz no verso 29, Ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor Jesus fala também sobre o cansado. Jesus fez um convite aos cansados. Em Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ora, nós entendemos que Jesus está dizendo, o cansaço é natural, o cansaço acontece, é da vida. Tanto o cansaço físico, quanto o cansaço emocional. E quando Jesus diz estas palavras, Ele fala assim, no verso 30, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque fardo remete a peso, e peso causa enfado, cansaço. Mas o Evangelho de Jesus nos convida a andar em um caminho, e neste caminho nós não podemos carregar fardos pesados, porque o fardo mais pesado que tínhamos, Jesus já perdoou.
O maior cansaço era provocado pelo pecado. Mas o verso 3 do texto que nós estamos lendo, que é Salmo 103, ele diz que ele perdoa todos os pecados. E se os pecados já foram perdoados, o fardo se tornou leve. Porque qualquer luta e qualquer tribulação não pode ser comparado com o peso do pecado. E ele nos perdoou para que não tivéssemos mais este peso sobre nós. Recentemente eu ministrei uma palavra em Hebreus no capítulo 12. E neste texto de Hebreus capítulo 12, ele diz que nós devemos nos livrar. Hebreus capítulo 12 e verso 1, quando ele diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Em outra versão ele diz que nós devemos nos livrar do peso e do pecado. E quem pode nos livrar do peso do pecado é o perdão de Jesus. E se nós já fomos perdoados, seja grato ao Senhor e diga para a sua alma: não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. E por que nós nos cansamos? Talvez nos cansamos pelo acúmulo de tarefa, de serviço que nós fazemos na nossa vida cotidiana, na nossa vida comum, como também na lida das coisas de Deus, no reino de Deus. Podemos nos cansar fisicamente, mas o cansaço físico, irmãos, é muito fácil de ser superado. Basta um dia de descanso, tomar algum medicamento para os músculos, um relaxamento muscular, uma massagem, dar uma descansada no corpo, aliviada, você logo está renovado. Toma lá uma vitamina, um suplemento alimentar, faz um alongamento. É fácil da gente ir driblando esse cansaço físico. Pois o cansaço que nos para não é o cansaço físico, porque às vezes mesmo com dores no corpo, nós conseguimos fazer alguma coisa. Mas o cansaço emocional, o cansaço na mente, o cansaço provocado pela religiosidade, o cansaço provocado pela mesmice, por uma fé fria, gelada, por um coração que não é inflamado pelo Espírito Santo. Quantas pessoas estão cansadas dentro da igreja, estão tão cansadas que não sentem mais nem forças, que não tem mais nem forças para lidar com a Bíblia, com o texto sagrado. Não faz efeito. Ele lê, mas isso não tem mais graça, não é mais novidade, porque há uma fadiga no interior dele. E isso, irmãos, é muito terrível, é prejudicial demais. Nós só conseguiremos caminhar nessa grande e longa jornada de fé se nós não estivermos com esse cansaço interior. E como nós podemos nos livrar deste cansaço? Quando lemos o texto que diz que ele enche de bens a sua existência ou a sua velhice, de modo que a sua juventude, e na mesma versão King James ele usa, em vez de usar juventude, ele usa vigor. E é interessante o vigor. Lendo em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 7, diz que Moisés chegou aos 120 anos, sem perder a visão e sem perder o vigor. Moisés chegou aos 120 anos, ele morreu com 120 anos, mas ele foi até o final da sua trajetória, da sua vida, sem perder a visão. Está lá, pode pôr o texto, Deuteronômio 34 e 7.
e sem perder o vigor. Irmãos, você chegar à velhice, é como está escrito no Salmo 92, se não me falha a memória, que diz que os velhos, o justo plantado na casa do Senhor, até na velhice darão frutos e serão viçosos e florescentes. Isso significa que nós podemos chegar à velhice sem perder o vigor interior. E podemos sim andar curvados, cansados, com o apoio de uma bengala, como é o caso do nosso irmão Nelson, que já chegou a esta idade, mas está aqui. Por que que ele vem à casa do Senhor? Porque o irmão Zé Luzia vem, e por que que outros idosos, como o irmão Vicente Henrique e outras irmãs que vêm com tanta dificuldade para a casa do Senhor, o irmão Citões que vem, são pessoas que poderiam se acomodar e dizer assim: eu já estou velho, deixa eu ficar em casa descansando, eu já fui tantas mil vezes, eu já tenho um saldo. Mas sabe o que é que move os idosos a estarem na casa do Senhor, a contribuírem a vida inteira, a orar a vida inteira, a ler a palavra a vida inteira? É o vigor na alma, é o vigor interior que não para, que não cessa, porque o Espírito Santo e o seu Espírito não envelhecem, não estão sujeitos ao tempo. Há uma comunicação direta com a eternidade, porque é para lá que nós iremos. Aleluia. Mas é incrível como nós nos deparamos com crentes novos na idade e velhos interiormente, cansados. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele é quem nos enche de bens. O que é encher de bens, irmãos? Porque nós procuramos os bens na juventude. A gente corre atrás dos bens na juventude, mas o Senhor faz isso na velhice, com aquele que é crente. Ele diz que Ele enche de bens a sua velhice, a sua existência, e renova o nosso vigor. E Jeremias 31 e 25. Vamos ler esse texto. Jeremias 31 e 25. O profeta Jeremias diz o seguinte: veja que Deus fala para o cansado. Está na tela? Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Palavras de Deus para você nesta manhã. Restaurarei o exausto, o cansado, o afadigado, aquele que está vencido. A tua força vem do Senhor. A tua força vem do Senhor. Se você se sente cansado, o Senhor está dizendo: eu vou te restaurar interiormente e vou saciar aquele que está fraco. Oh, aleluia, glória a Deus. Como diz o profeta Miqueias no capítulo 2 e verso 10: diga: o fraco, eu sou forte. Miqueias 2 e 10. Quando nós lemos, ande comigo aí na tela. Quando nós lemos ainda o que escreveu o apóstolo Paulo na sua segunda carta, no capítulo 4 e verso 8 a 9, segundo aos Coríntios 4, 8 e 9. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Veja, irmãos, que aqui Paulo está dizendo: nós temos todas as razões e todos os motivos para vivermos cansados, isolados, tristes, desmotivados, mas nada disso tem nos atingido, ou tem mudado o nosso vigor. Mesmo que a perseguição seja uma realidade, ele diz: de todos os lados nós somos pressionados. E tem alguém que está reclamando de um lado: pastor, porque esse lado da minha vida é assim, assim, e está se desmotivando. Paulo está dizendo: olha, de todos os lados nós somos pressionados. Todas as áreas da nossa vida nós somos pressionados, encurralados. Mas sabe o que é que está acontecendo? O efeito não é exatamente aquilo que deveria ser, dentro daquilo que é óbvio. Mas como o meu vigor é restaurado por Deus, e como as minhas forças são restauradas e renovadas por Deus, quando eu sou pressionado por todos os lados, nem mesmo assim eu me desanimo. Sou pressionado por todos os lados, mas mesmo assim eu não estou desanimado por causa disto. Mas os crentes da atualidade, muitos deles são como crianças, bebês, que não cresceram e não amadureceram na fé, que qualquer pressão, a primeira coisa que vem na mente dele é deixar de cultuar a Deus, é deixar de vir à igreja, é deixar de contribuir, é deixar de orar, é deixar de ler a palavra, é deixar de exercer uma tarefa no reino de Deus. Não aguenta pressão. Ei, filho, você está caminhando para um período muito difícil na terra. Nós estamos nos aproximando do início do fim, em que a grande tribulação se aproxima, e as coisas estão se afunilando, e os crentes serão pressionados. O que falar dos crentes na Nigéria, por exemplo, que todos os dias são mortos centenas de crentes. Na Índia. Que falar dos crentes na China, na Coreia do Norte, que não tem liberdade para ler um só versículo da Bíblia, e são pressionados de todos os lados, mas mesmo assim a igreja continua crescendo. Diz que onde mais a igreja está crescendo é na China e na Índia. Olha, irmãos, no Irã a igreja está crescendo. No Irã a igreja está crescendo assustadoramente. Estão sendo pressionados por todos os lados, mas a força vem do Senhor, a alegria vem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O vigor vem de Deus. E você reclama de um vizinho, reclama do governo, reclama da igreja, reclama do irmão da igreja. Olha, meu querido, você está sendo pressionado porque você é filho de Deus, e quem é crente foi criado para ser pressionado, porque o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente nessas horas, quando somos pressionados. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos assustados, perplexos com as situações. Realmente, às vezes que nossos olhos só faltam sair da caixa, atemorizados com alguns acontecimentos, mas não ficamos desesperados. Ai, o que vai ser da minha vida? Meu Deus, o mundo vai se acabar. Vai cavar um bunker para se esconder? Vai fazer o quê? Acumular alimento, como aqueles loucos que estão fazendo aí, que estão esperando a qualquer momento os OVNIs invadir a terra. Então eles já construíram bunkers com reserva de comida e tantas outras coisas. Desesperado, não vive mais, com medo de alguma coisa. O governo está virado, a justiça ninguém confia, a violência cada vez cresce mais. As pessoas
cada vez se distanciando umas das outras, a frieza dos relacionamentos, a indiferença cresce cada vez mais, o amor está esfriando, mas eu não vou ficar desesperado. Por quê? Porque a minha esperança não vem do homem, a minha esperança não vem dos governos, a minha esperança não vem da paz da terra, a minha esperança vem de cima. O meu vigor vem de Deus. Você pode nessa noite ou nessa manhã glorificar o nome do Senhor Jesus por isso. E como já está chegando a hora, vou encerrar. Mas vamos ler o que diz Efésios 6:10. Glória a Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Em quem você vai se apegar? Fulano me decepcionou demais. Quantas pessoas estão com este argumento? Fulano me decepcionou demais, era meu amigo. Tem tanta gente pegando aversão à igreja e se apegando às coisas do mundo. Mas será que isso é o suficiente para que a gente vença as batalhas da vida? As dificuldades serão vencidas com essas frustrações, com esses medos? Não, jamais. Sabe quando nós somos derrotados? Quando nós não buscamos fortalecimento, vigor. Porque o Senhor faz isso como o mesmo processo que acontece com a águia, que se renova. Veja como isso é interessante. Há uma maneira de se renovar. De se renovar. Aqui se renovar não é para uma academia e ficar musculoso. Não é fazer plástica. Não é colocar botox. Não é colocar silicone. Não é essa renovação. Estou criticando quem faz. Fica à vontade. Mas a renovação não é essa. Porque a gente pode até renovar uma pele que está encolhendo. Pode puxar para cá, dar um jeitinho. Pode dar uma renovada. Pode até ficar com os lábios assim um pouco inchados. Mas a renovação, irmãos, aqui não é dessa forma. A renovação vem de dentro, ei. Não estou criticando ninguém. Estou só dando um exemplo, irmão. Fique nova, fique linda por fora, por dentro, lindo, maravilhoso, por fora. Mas por dentro é onde nasce. Porque tem pessoas lindas e maravilhosas, gastando fortunas com o corpo, mais depressivas. Gastando também dinheiro com tratamento psicológico. E tem pessoas que não alcançam o nível de beleza imposto pela sociedade. E nós não podemos ser escravos dessa imposição. Porque isso nos traz cansaço. Você não foi feito para estar dando respostas aos outros acerca de alguma coisa da tua vida, principalmente quanto à questão da beleza. Mas você foi criado para ser uma pessoa que tem a capacidade de se renovar. Quando aqueles que não têm Cristo estão envelhecendo e reclamando e murmurando, pensando em morte, olha quantas pessoas estão cultivando pensamentos de suicídio. Novas pessoas fisicamente robustas, mas é porque não tem o Espírito que renova por dentro. Porque quando a gente vai ficando envelhecido velho, enferrujando aqui, por causa de algum problema ali, o Espírito Santo de Deus vai renovando. Oh, aleluia, glória a Deus, irmãos. Eu acho muito, mas muito bonito alguém que tem a capacidade de fazer, de criar as coisas. Mas eu fico mais impressionado ainda
com alguém que tem a capacidade de pegar uma coisa que é velha, que está na sucata, ou que está ali, que não tem mais beleza, e de dar novamente brilho, de dar razão àquele objeto. Porque a renovação, a restauração é algo maravilhoso. E o Espírito Santo de Deus faz isso porque Jesus já te criou novamente. Você sabe disto, né? Que você foi criado em Cristo. Você foi criado em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Mas para a gente não ficar velho, Ele colocou em nós o óleo que não deixa as coisas envelhecerem. Ele nos deu do seu Espírito Santo, que conserva a alma, que conserva o vigor, que conserva a força. E se você tem um Espírito Santo de Deus, eu te convido nesta manhã a ser renovado pelo Espírito, que não vai descer sobre você. Ele está em você, Ele se move em você. Aleluia! Seja nesta manhã renovado. Aleluia. Se as tuas forças estavam acabando e você estava realmente pensando em parar, pensando em desistir, pensando em dar um tempo, eu te digo nesta manhã, Deus está dizendo: hoje é o tempo, aleluia, de você viver, e viver cheio de graça, de esperança. Não alimente essa tristeza que está dentro de você, não alimente essa fragilidade, não alimente esse desespero, não alimente qualquer pensamento de fracasso, de morte. Olha, o Espírito de Deus te renova e diz: filho, tudo isso vai passar, porque eu renovo as tuas forças como a águia. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Fiquemos todos de pé. E nós somos provocados, irmãos, a fazermos isso porque dá preguiça. Dá preguiça por causa de tantas tarefas, tanto cansaço. Eu preciso ir encarar uma academia. Preciso, porque as forças estão diminuindo e os músculos estão diminuindo. Mas quando a gente pensa que tem que encarar, porque a academia não é só um dia, uma vez na vida, é quase que diariamente, eu disse: meu Deus, começar isso, depois de começar eu não posso parar. Tem que fazer esse negócio todo dia, tem que calçar esse tênis, tem que vestir essa roupa, tem que suar, tem que levar essa garrafa d'água, tem que acordar cedo. Meu Deus, é muito difícil, não é? Espiritualmente do mesmo jeito. Mas você não vai ficar sendo renovado, deitado em casa, reclamando. Você precisa então ter atitude. Eu queria ler o que está em Joel, para a gente encerrar. Coloque na tela. Eu acho que se eu não tiver trocado aqui, é Joel 3:10. Aleluia. Leiam comigo. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices lanças. Façam lanças. Diga ao fraco: eu sou um guerreiro. Aí, irmãos, trocando aqui na nossa linguagem, faça das tripas coração, mas não fracasse. Você é um guerreiro. Troque as suas enxadas por espadas, as suas foices por lança, e diga: eu sou forte. Aleluia. Nessa manhã, aquilo que é pesado para você, transforma em arma. Aquilo que é sinônimo de cansaço, de trabalho, de lida, transforme isso em arma para você continuar vencendo. Em nome de Jesus, receba esta palavra nesta manhã e saia daqui revigorado, renovado, porque Deus está fazendo isso em sua vida. Aleluia, glória a Deus. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador.
sei. Quem sabe? Adorar É o que sou. Nada pode calar um adorador. Não Existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Vamos. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus, Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Aleluia. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adoro. Levante a sua mão e adore. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode parar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Feche os seus olhos. E mediante a palavra ministrada nesta manhã, que você possa ser fortalecido. Você já foi perdoado, alcançado pela graça dele. Faça uma oração a Deus nesta manhã. Pai soberano, Deus justo, bendito e fiel, Senhor das nossas vidas, nós nos rendemos mais uma vez diante da tua maravilhosa presença. Aqui está a tua igreja que foi ministrada por ti, Senhor, através do teu servo, meu Pai. Senhor querido, que as nossas forças sejam renovadas nesta manhã. Senhor querido, que nós possamos tomar posse, meu Pai, da palavra ministrada, Senhor querido, e que possamos, Deus querido, nos animarmos, Senhor, para vencer, Senhor, todas as dificuldades que nos cercam, todas as lutas que se levantam, Senhor. Deus, sabemos que são muitas, meu Pai, mas como diz a tua palavra, maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo, Senhor. E em todas as coisas nós seremos mais do que vencedores.